Estamos aqui novamente com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. E a gente fala das saúdes do ser humano, a saúde integral que compõe o ser humano, a saúde física, financeira, emocional. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é mais de uma saúde que nós vamos conversar. É com uma pessoa que é muito minha amiga, hoje ela veio me falar que faz 25 anos que a gente é amiga, eu fiquei até com vergonha, estou ficando velha. Que é a Tatiana Passos Zilberberg e a Vera. Vera, teu nome completo? Vera Lúcia Lefosse Pink. Vera Lúcia Lefosse Pink. Esse Pink é um charme, né? Charme, E elas vão contar uma coisa tão interessante pra gente. Nós estamos entrando agora num fórum das virtudes dos embaixadores e elas foram convidadas para lançar um livro conosco. E eu quero saber de tudo. Primeiro eu quero que vocês se apresentem e depois me conte principalmente a história dessa escrita do livro. Eu sou Tatiana Passos Zilberberg, uma mistura de identidades que está marcada no nome. A gente se formou juntos, né? Nós fizemos educação física na Unicamp, depois eu fiz o mestrado e doutorado, e há 7 anos, inclusive o dia que você me chamou para trabalhar no Embaixadores, eu ia te contar que eu estava indo embora morar em Fortaleza. Então, acho que é dupla alegria. Eu estou já há 7 anos na Universidade Federal do Ceará como professora e há 7 anos, de certa forma, no Embaixadores, e acho que celebrando nesse momento as nossas histórias e aquilo que a gente pode fazer pelo mundo. Quando eu te convidei para trabalhar com a gente, ela falou assim, não posso que eu vou para Fortaleza, como se isso fosse problema, né? Porque eu ligava toda noite, Tati, me ajuda a fazer a missão, me ajuda a fazer a visão. E ela ajudava. E você, Vera? Então, eu me formei primeiro em escola normal, depois eu vim para Campinas, saí de São Paulo, vim para Campinas já casada, com 3 filhos, e consegui fazer pedagogia. E comecei a dar aulas, dava aula no liceu, fiquei quase 20 anos no liceu dando aula só para pré-escola. Aula de qual matéria? Pré-escola, né? Professora de educação infantil. Professora de educação infantil. De artes, nada. Mas eu acho que eu sempre fui autodidata, porque desde pequena eu me lembro de gostar muito de desenho. E tem uns desenhos que eu guardei interessante, porque eu devia ter uns 4, 5 anos, eu fazia história em quadrinhos, sabe? Fazia os balõezinhos, eu acho que isso identificava alguma coisa, né? Já dava uma tendência. Mas eu continuei na pré-escola sempre com aquele foco maior na arte, né? Porque eu acho que a arte é o carro-chefe da educação. Para mim é assim, eu penso, eu puxo a sardinha para o meu lado. Mas eu tive a oportunidade de depois fazer artes plásticas. E nesse meio tempo eu tinha aulas na Unicamp com o professor Álvaro Bautista e fazia outros cursos, aquarela, quando dava. Com 3 filhos é meio difícil, né? Para a gente conciliar tudo. E assim comecei a dar aula no Círculo Militar e conheci Tatiana lá. E você sabe como é que eu fui parar na aula de arte? Eu estava contigo, com a Dani e com o Cláudio, dizendo que eu estava no mestrado, eu falei, não, eu vou enlouquecer só com a ciência. Para mim, a ciência não é a única explicação para o mundo, eu preciso fazer outra coisa da minha vida. E aí, como eu fazia aqueles trabalhos diferentes na faculdade, né? Fiz uma quebra-cabeça, uma maquete gigante, um labirinto para a banca passar, por que você não faz arte, né? Aí eu falei, boa ideia, eu nunca pensei nisso. Aí no dia seguinte eu passei numa porta, aí eu falei, o que tem aqui? Ela falou, aula de arte, pois eu estou entrando. Aí foi assim que há 20 anos eu conheci a Vera, e de aula a gente fez vários projetos, 2 deles a gente compartilha aqui hoje. A Tati marcou minha vida, né? Porque a gente estava no último ano de faculdade, a monografia, você tinha que escolher um tema e escrever sobre o tema. E eu lembro que o meu teve umas 90 páginas, eu falei sobre ginástica laboral, né? A importância da ginástica num ambiente corporativo. E entreguei a minha monografia, né? Falei bastante, então assim, fui bem avaliada, tirei uma nota interessante, daí foi a vez dela. Ela levou todos os professores para um labirinto, ela construiu um labirinto, e a gente ficava até as 2 horas da manhã, né, Tati, botando tijolo, assim, gente, meu Deus, isso não é normal, né? Isso não é normal. E o interessante é que agora vocês escreveram juntas um livro, e esse encontro de vocês faz muitos anos já? 20 anos. Uns 20 anos. E não foi naquela época, como que surgiu a história da escrita do livro que a gente vai lançar agora no fórum? Então, a menina, o livro começa de uma menina que, de certa forma, tem parte da minha própria história, né? Quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu morava numa vila militar, tinham muitos meninos, então eu era alvo de várias ações conturbadas, digamos assim. E um dia eles começaram a gritar a tal da história do nariz de batata.
Eu sei que eu entrei numa crise com o meu nariz, com o meu rosto, com o meu corpo, com a minha identidade, com a minha existência. Nem era você. Era eu. Era o mesmo nariz, mas eu não enxergava mais o meu nariz como algo possível. E aquela angústia foi tão grande, que eu falava assim, e aquilo foi tão solitário, porque eu não conseguia dizer para ninguém com vergonha. Ao mesmo tempo, é como se todas as pessoas olhassem para o meu nariz, e eu fiquei achando que eu tinha que achar uma solução, né? Então, foi um dia que eu brinco que a gente transformou na história quando a Vera desenha, que eu tive uma ideia, assim, saí correndo que nem vendaval, pulei no varal para alcançar um pregador. Então, eu achei que aquele pregador podia ser a solução de todos os meus problemas existenciais. Porque se eu conseguisse mudar meu nariz, eles não falariam mais comigo daquela forma. Aí eu passei a dormir, né, com o pregador no nariz. E aí eu brinco no texto, né, que eu não liguei para dor nem para falta de ar. E fui cada vez tendo mais ideias de mau gosto e não conseguia mais gostar do meu próprio rosto. Então, Que idade que você tinha? 9, 10 anos. E foi tão intenso a marca desse processo de me sentir confusa com a minha existência, com quem eu era. E eu não contava isso para meus pais e comecei a achar que eu também não era importante. Então, por muitas vezes, não foram poucas, eu dormia embaixo da cama. E aquelas camas antigas tinham um estrado bem estreitinho, né? Então, eu passava a noite inteira embaixo da cama e outras dentro do armário para ver se alguém ia me procurar de noite. Para saber se eu era importante. Né? Eu lembro certinho da imagem do quarto, nessa casa que a gente morava na Vila Militar. Cortava torta, dolorida e mais angustiada. Né? Então, o livro, ele começa dessa história. Quando eu comecei a escrever a história, era a história da menina no nariz de batata. Mas nesse exercício da gente pensar as virtudes, o título assim reforça aquilo que dói e não a necessidade de outra percepção. E eu já tinha feito um outro livro que tinha a ver com a cidade da série Gente. Então foi que a gente chegou na ideia, né? Gente precisa aprender a se amar. Então como é que eu tinha que me reconhecer naquele corpo, nesse espaço, com aqueles meninos, com todas aquelas relações que geravam uma série de sentimentos confusos, né? O que me levava a achar que eu não era importante para alguém. E isso me levava ao ponto de dormir embaixo da cama várias vezes. Então o livro começa dessa menina, dessa história, simbolizando conflitos de infância com o próprio corpo. E tem flash de outros conflitos que foram coisas com as quais eu convivi, né? Meninas que não conseguiam, que tinham espinha na testa, sabe? Não vai para nenhuma festa, né? Eu não quero ser vista. Ou se tem o cabelo enrolado e quer alisar, tem o cabelo liso e quer... Então, todos esses conflitos que vão marcando áreas diferentes do nosso corpo, mas, na verdade, estão marcando o jeito que a gente se percebe como gente. Né? E incrível essa transformação, essa mudança no título do livro, né? Você reforça realmente o que é positivo e não o que é negativo, né? E aí, nesse processo, quando eu liguei para a Vera, eu falei, Vera, eu preciso que você desenhe uma menina. Mas não se preocupe em ser eu, não precisa ter a minha cor de cabelo, a gente chegar numa menina. Até porque se fosse a história, parece que é sempre a minha. Mas é uma história que cada um tem os seus conflitos, viveu os seus conflitos. E a ideia é que a gente possa, como adulto, identificar isso, né? Seja na escola, na hora que eu estou trabalhando, se eu sou a mãe, o pai, a amiga, às vezes a tia, de perceber que esse corpo está se encolhendo, que esse olhar está se escondendo, que tem algo ali a ser trabalhado. E aí veio de fortalecer essa relação do amor próprio. Porque a gente, na nossa concepção de saúde hoje, que é muito conturbada, né? Às vezes a gente tem uma concepção de saúde associada à ideia da estética, né? Mas a saúde a gente não tem como jeito de existir não ser corpo. Então, como é que eu vou cuidar da minha existência, que é o meu corpo? Como é que eu vou me conhecer no meu corpo? Né? Então, nesse sentido, e isso acabou gerando outros projetos. Eu trabalhei um ciclo mais ou menos de 3 anos do projeto Real Beleza, na parte pedagógica, pelo Instituto Siddhartha, em São Paulo. Foi uma experiência assim, riquíssima. E nessa experiência, a gente pedia, eram 3 ateliês que a gente chamava artes plásticas, que a gente chamava de artes visuais, artes literárias e artes corporais. Então, a história daquele labirinto. Então, aquelas criações lá atrás vieram fortalecer essa ideia. Às vezes eu vou mudar muito mais a minha compreensão sobre mim e sobre o mundo vivendo as coisas, vivendo a experiência no corpo, do que discursando sobre elas, né? E aí, nesse processo, foi quando a Vera, eu mandei o texto e ela foi criar a menina e essas imagens para esses diferentes elementos que estão postos ali, né? E como foi para você quando você recebeu esse convite? Então, a Tatiana é um desafio para mim sempre, né? Primeiro, quando ela apareceu pela primeira vez, ela foi, acho que assim, uma das primeiras adultas para eu dar aula, porque eu sempre dei aula para criança. Então, a experiência de dar aula para o adulto foi, assim, muito gratificante, porque o adulto, na hora de fazer arte, ele é uma criança. Então, todos nós temos uma criança que a gente não pode deixar ficar dormindo, né? Você tem que estar sempre estimulando para que ela
E a Tati é uma criança sempre, né? É. E foi muito interessante porque eu comecei a ler o texto e comecei a entrar dentro do texto e fazendo as figuras. Às vezes fazia de um jeito, mandava e depois para colorir, para finalizar, sempre com o aval, né? Sempre com ela, não, vamos No fazer diálogo. assim, não sei o quê. E ela lá em Fortaleza, sempre, né? E agora nós estamos assim, além dessas outras experiências, né? Já tem outras obras, não? Outras. O livro que a gente tem em parceria, que ela também ilustrou, é o Mulheres Novelos, que é o trabalho com endometriose. Mas não para criança, Não né? Não para criança, criança, para não. mulheres adultas. E como que foi teu processo de produção, Vera, das ilustrações dessa obra literária? Você fez em um mês? Como que você pegou o texto e Então, refletia? Como que foi isso? É assim, é uma coisa que a gente tem que se entrar dentro do texto e sentir, né? E aos pouquinhos você vai fazendo e não é tudo de uma vez, né? Porque ela me mandou o texto. Então, dependendo do texto, eu imaginava, bom, isso vai ficar bom numa página assim, junto com esse texto. E fui criando coisas simples, né? Porque não é uma ilustração assim, é para criança mesmo, né? Uma ilustração bem simples, com lápis de cor, aquarelado, para ficar uma coisa assim, gostosa e suave de ver, né? Simples e muito bonito. Você que está nos assistindo, veja aí na tela a capa do livro. E nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos de volta com o programa É Tudo Questão de Atitude, conversando com a Vera e com a Tatiana sobre o lançamento do livro Gente Precisa Aprender a Se Amar. E elas estavam contando para nós sobre a história da criação, como elas fizeram, como a Tatiana escreveu o livro, como a Vera fez a ilustração. E eu quero entender, Tatiana, qual que é a essência dessa obra literária? Quando a criança lê, porque é um livro infantil, apesar que serve para adulto também, né? Qual que é a mensagem? Porque sempre tem uma mensagem na leitura, né? Qual que é a grande mensagem do livro? A mensagem que está explícita e escrita é essa compreensão de amor próprio, que dentro assim, desse caminho que eu tenho pedagógico, quando eu conheci o senhor Antônio Carlos Gomes da Costa, e muitas coisas que a gente conversou sobre os embaixadores tinham esse olhar, que ele fala de 4 pilares para pensar o cuidado, né? O autocuidado, o altercuidado, que é o outro, o infracuidado, que é a terra, e o transcuidado, que é a nossa dimensão existencial. Então, é entender essa dimensão de que a gente precisa aprender a se cuidar, né? A gente precisa fazer escolhas desde o que a gente come, as pessoas com quem a gente vai se relacionar, os nossos potenciais, como é que a gente vai dar vazão, espaço e buscar a possibilidade de crescer como pessoa. Então, ela pode, até quando a gente coloca no início, assim, essa possibilidade de servir como uma inspiração para ações pedagógicas que possam ser feitas sobre autoimagem, sobre autoestima, sobre autoconceito. Porque, no fundo, como eu não me sinto bem com o meu corpo, eu não me sinto bem comigo. E aí, quem sou eu no mundo, né? Então, é uma maneira da gente acolher, lidar, e às vezes tem questões que vão permear a vida toda se a gente não trabalha, né? Então, a gente toca, às vezes, em alguns... A menina que sempre usa, né? Quando eu era adolescente, eu tinha uma amiga que toda vez só usava uma tira grossa, né? De pano, para não aparecer a orelha, tal, que a gente chama da orelha de abano. Então, mexendo com essa relação do cabelo, eu, uma época, convivi com uma moça que ela não ia a lugar nenhum se ela não fizesse escova, né? Ela não ia na padaria, ela não ia na esquina, ela não descia no prédio. Então, uma coisa é eu fazer escova no dia que eu quero dar um outro toque no meu cabelo. Outra é não sair para lugar nenhum e não conseguir me sentir bem se eu não estiver assim. Então, existem diferentes aspectos que podem ser explorados. E é como a história que eu compartilhei no primeiro bloco, né? O quanto naquele momento aquilo afetou e me gerou uma série de outras angústias e inquietações. Então, as emoções, elas não são espontâneas do ponto de vista de como a gente vai lidar com elas. A gente precisa aprender a lidar com as emoções. Então, hoje a gente tem um bombardeio o tempo todo de um padrão de corpo, de um padrão de beleza, de um padrão de cabelo, de um tamanho de pele. E a gente precisa construir isso com a criança, né? Para que ela se perceba dentro dessas referências, mas que ela consiga cuidar dela da melhor maneira que ela puder. E aí uma das expressões reforça isso. O amor próprio é uma maneira da gente se enamorar da nossa existência. E olha que interessante você falar isso, porque o Embaixadores da Prevenção, esse ano, começou um novo projeto que chama Por um Mundo de Virtudes. E são 9 obras literárias, algumas que eu escrevi, e uma que a gente adotou foi a da Tatiana.
E quando a gente faz a leitura do livro para as crianças, junto vem uma peça teatral. Então, a primeira, por exemplo, foi a peça A Bailarina. O livro que a gente pegou foi A Escola do Moço no Portão, que é sobre a virtude da determinação. E o país, né, a região do mundo que a gente escolheu foi a região da Rússia, porque lá é a região das bailarinas, né? Pelo menos é conhecido no mundo inteiro as bailarinas russas. Depois a gente veio falar de temperança no outro livro. E a gente escolheu Índia, né? Ali a parte da Ásia, que tem muito o yoga, e tem essa temperança que nós ocidentais não temos. E na hora do amor próprio, toda a equipe dos embaixadores escolheu o Brasil, que eu acho que é inclusive o que falta para a gente, né? A gente ser patriota, a gente amar o nosso país e acreditar que se a gente nasceu aqui foi exatamente para transformá-lo, né? Então, se a gente consegue passar isso para as crianças desde pequeno, qual que é a chance que a gente tem de não mudar e melhorar o Brasil, né, Vera? É ridículo, né? É pequena, porque a gente consegue, né? Então, essa é a proposta que a gente tem nos embaixadores. E aliado com a literatura, né, infantil, você pode... Eu não sei onde as pessoas que estão assistindo conseguem adquirir o livro, Tati. Você tem um site, algum... Acho que seria bom você divulgar isso agora. Tenho 3 projetos de extensão na Universidade Federal do Ceará. Um deles é com mulheres, que é Mulheres e Novelos, que trata da saúde feminina, principalmente dando um alerta ao diagnóstico tardio de endometriose, que é um dos grandes agravantes, né, dessa doença que é extremamente complexa. Tem um canal no YouTube, então é Mulheres e Novelos, onde a gente também vai divulgar essas ações. A gente começou com a mulher adoecida e percebeu que a gente precisava trabalhar antes. Então a gente tem um trabalho com mulheres jovens, para o diagnóstico precoce, para entender o corpo, entender que dor não é normal, o sofrimento não é normal, seja ele do ponto de vista físico ou ele ligado às emoções. A gente tem um projeto de criação com o jovem que chama Connect Cri. Então também a gente vai estar difundindo essas experiências e a gente trabalha com a ideia de várias produções. E o de Corpos do Mundo, que é a exposição no escuro. Então qualquer uma dessas 3 redes vai divulgar as ações articuladas ao projeto. E quem quiser comprar o livro, consegue comprar por algum desses canais ou no seu Facebook? Isso, nesses canais. Tá. E também no Facebook a gente vai estar divulgando. A gente fez essa edição agora especial para esse momento, né? Mas a ideia é poder ampliar. E, Vera, o lançamento vai ser agora, né? Estamos aí. Estamos aí. Você já teve experiência antes como ilustradora ou é a primeira vez? Não, porque antes do Mulheres e Novelos, eu já havia ilustrado, quando eu era ainda solteira, uma cartilha que papai trabalhava na editora Monumento, isso há muitos anos atrás, há uns 50 anos atrás, e eu fiz uma ilustração para ele, acho que foi a primeira ilustração. E depois um material didático do corpo humano também. É gozado porque a sincronicidade é grande, né? Também para auxiliar os professores de como utilizar esse material. E por último, uma ilustração para um livro infantil também, Ararinha Vermelha, que já há uns 3 anos atrás. E depois veio em Campinas também foi o lançamento? Em Campinas, foi. Também foi em Campinas. E Tati, fala mais, a gente está num programa de TV que fala de saúde, né? Você falou da endometriose, do teu outro livro para adultos. Conta pra gente um pouco sobre essa tua história. O que aconteceu? Depois daquela menina que dormia embaixo da cama, dentro do armário, vi a menina que vivia no hospital. Então eu digo assim que eu passei a adolescência e a fase adulta indo mais vezes ao pronto-socorro do que ao cinema. E era muito angustiante, porque faziam exames e ninguém achava o que eu tinha. Fazia exames, então começaram a me taxar de hipocondríaca, de exagerada. Mas eu sabia que meu corpo doía, né? Então, nesse processo, da primeira menstruação aos 13 até que eu tivesse 35 anos, essa dor não tinha nome, até que eu fui pontuada na possibilidade de ser endometriose, que é uma doença de complexidade, porque o tecido do endométrio, que deve existir só dentro do útero, ele passa a se multiplicar fora do útero. Então, ele vai aderindo os órgãos do abdômen. Um dos quadros característicos é a dor pélvica intensa, da alteração de intestino, da alteração urinária. Dependendo da idade, a mulher vai ter dor na relação sexual. E existem mulheres que não têm nenhuma dessas dores, mas elas têm dificuldade para engravidar, e quando elas vão investigar, elas têm essas aderências em vários órgãos. E é grave porque, a gente digo, o problema não é ter endometriose, é demorar a encontrar. E em função da minha história, que eu demorei a encontrar, demorou a ter nome, e eu sofri muito mais por isso, inclusive das questões emocionais, porque se você tem dor, e você tem medo de ter dor no dia seguinte. Aí ninguém acredita na tua dor, então é um processo profundamente solitário. Várias vezes eu entrei no meio da rua em São Paulo, 4 da manhã, eu falei, passa um táxi e me leva, porque eu vou morrer aqui de dor. Então esse processo de perceber no corpo essa exaustão, né, que a dor aguda gera, que a doença crônica gera. Então eu também tive que aprender a lidar com a doença crônica para que não ela me dominasse,
né? Então eu tenho também fibromialgia, tenho doença celíaca, eu tenho outras doenças que exigem que eu cuide da minha saúde e não da doença. Eu preciso cuidar da minha saúde para que eu tenha integridade o máximo possível. E aí, nesse processo, o livro começou de um diário que eu fiz quase para exorcizar a dor, contando essa peregrinação, as coisas que eu fui compreendendo, as abordagens absurdas em consultórios médicos, a escuta de não escutar a minha dor. Não, é assim mesmo, tem mulher que tem mais dor mesmo. Não, é assim. Não, de novo você está passando por isso. Então, de novo enxaqueca, de novo vomitando toda semana, que coisa é essa? Então, para eu conseguir ter saúde, foi uma jornada de profundo autoconhecimento. Né? Você nem imaginava escrever o livro? Não, eu comecei a escrever o diário. E aí, nesse processo de escrever o diário, eu comecei a convidar outras mulheres. Convidei a Vera para fazer o desenho das mulheres em novelos, porque a ideia é assim, como a doença crônica de diagnóstico difícil, ela tende a embolar a tua vida. Então, você tem um bolo de emaranhado interno nos teus órgãos e tem um bolo na tua vida social. Mulheres, crianças, meninas que faltam à escola porque estão com cólica incapacitante, mulheres que faltam ao trabalho, né? Mulheres que perdem o casamento porque elas têm dor na relação sexual, elas começam a se sentir sem condições de ter relação com o marido, isso fica confuso porque ninguém está entendendo o que está acontecendo, então é uma série de embolados. E aí, nesse processo, eu acabei engravidando, né, perdi essa gravidez, que não tem nada a ver com a endometriose, é outra estatística. Mulheres na primeira gravidez perdem, né? E aí eu resolvi publicar o livro no mês que o bebê nasceria. Então, o livro eu fiz, essa edição foi em 2013, está fazendo 5 anos. Eu comecei a encontrar mulheres de nível cultural, uma professora universitária para mim foi muito marcante. O dia que ela me ligou, ela falou, olha, eu percebi que eu não falava a palavra endometriose, que eu estava em depressão e não conversava com ninguém, mas você me ensinou que eu podia cuidar da minha saúde e que eu podia ter uma qualidade de vida. Então, eu quero te conhecer. E ela chegou com flores. E eu digo que naquele dia eu percebi que eu já estava sem dor. Né? E aí, nesse percurso, foi quando o livro virou um canal no YouTube. Do canal no YouTube, os médicos do ambulatório de endometriose da maternidade escola, da UFC, da MEAC, me chamaram para fazer a escuta das pacientes. Então, eu estou desde março do ano passado, de jaleco, com uma manga amarela, com novelo na mão, andando pelos corredores, ensinando que na vida a gente tem que escolher um fio por vez quando embola. Não dá para fazer tudo. Ai, gente, que delícia conversar com vocês. Olha, mas se você gostou, é melhor você ver esse link que está aí embaixo da tela, porque acabou o nosso tempo. Obrigada por vocês estarem aqui e a você também que está aí, fique sempre ligado. É tudo questão de atitude. Esse é o objetivo do programa, que você tenha mais consciência dos seus problemas, das suas doenças para tratar da saúde. Eu te espero semana que vem.